Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 162 da prova do Enem 2015, primeira aplicação. Estamos seguindo o caderno azul. Galera, essa questão aqui eu já publiquei aqui no canal anteriormente, foi um pedido da colega Maria Clara Feijó, mas eu acho que a resolução não ficou legal do jeito que estava, então eu resolvi gravar de novo, a pedido do colega Everton, que também escreveu um comentário aí embaixo. Então vamos lá que eu vou refazer essa resolução tentando explicar um pouco mais detalhadamente uma partezinha específica dela aqui. Vamos lá, ó. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Beleza, em vez de comprar novas tábuas, ele vai reutilizar as antigas, que vai ser mais ecologicamente correto. Então ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 tábuas de 810 centímetros e 10 tábuas de 1080 centímetros. Todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento sem deixar sobras, de modo que as novas peças, as novas tábuas menorzinhas, ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor do que 2 metros. Então, atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir quantas peças? Galera, então olha só, tem que ser o maior tamanho possível e tem que ser menor do que 2 metros. Isso aqui é uma pegadinha que é onde eu vou detalhar um pouco melhor aqui para vocês. Então vamos começar a nossa resolução. Olha só, nós vamos pegar essa tábua aqui de 540 centímetros e dividir ela em partes menores. Essas partes menores, o enunciado chamou de peças. Tá aqui, olha só, ele chamou de peças. Então nós vamos pegar tábuas e dividir em peças, que são tábuas menorzinhas. Se eu pegasse, por exemplo, e dividisse em peças de 10 centímetros, quantas peças eu teria aqui nessas tábuas? Eu teria 540 dividido por 10. Ou seja, eu pego o comprimento da tábua e divido pelo comprimento da nova tábua, pelo comprimento da peça, para saber a quantidade de peças que eu vou ter aqui. Depois eu multiplico por 40, né? Porque eu tenho 40 dessas. Mesma coisa aqui, ó, eu pego 810 e divido, por exemplo, por peças de 10 centímetros, eu divido por 10, multiplico por 30, e aqui é a mesma coisa. Então, já que nós temos que saber o comprimento dessas peças, vamos estipular que essas peças têm um comprimento incógnita, né, que a gente ainda não sabe, que é o que a gente vai descobrir. Então, eu vou dizer, ó, que L é o comprimento de cada peça. Lembrando, né? Peça é o comprimento da nova tábua, é como ele chamou a nova tabuinha. Legal, então se L é o comprimento, eu vou pegar essa tábua de 540 centímetros aqui e vou dividir por L. Quando eu fizer essa divisão, eu vou descobrir a quantidade de peças que eu consigo obter dessa tábua de 540 centímetros. E com esse mesmo raciocínio, eu posso pensar agora nas tábuas de 810 e nas tábuas de 1080. Quando eu pego 810 e divido pelo comprimento da peça, eu vou ter a quantidade de peças a partir das tábuas de 810 centímetros. E a mesma coisa para as tábuas de 1080 centímetros. Legal, coloquei aqui essas informações importantes. Mas tem outra coisa, outra informação que essas divisões aqui devem nos trazer. A gente tem que conseguir enxergar. Olha só, como não pode deixar sobras, galera, essa divisão aqui tem que ser exata. Ou seja, quando eu pegar o 540 e dividir por L, essa divisão tem que dar um número inteiro de peças. Não pode dar 5,7 peças. Significa que vai estar sobrando um pouco esse 0,7 aí. Então, essa divisão tem que ser exata. Logo, o valor de L, para essa divisão ser exata, o L tem que ser divisor de 540. Pelo mesmo raciocínio, o L tem que ser divisor de 810 também. E pelo mesmo raciocínio, o L tem que ser divisor de 1080. Galera, se o L, que é um número só, ele tem que ser divisor de 540, de 810 e de 1080 ao mesmo tempo, então o L tem que ser divisor comum desses três números aqui.
O L é divisor comum de 540, 810 e 1080. Só que além de ser divisor comum, olha aqui, ó, ele tem que ser o maior divisor comum. Como é que a gente chama na matemática o maior divisor comum? É o MDC. Então, com esse raciocínio, a gente chegou à conclusão que o que a questão está querendo é o MDC entre esses três números aqui. Então, calma lá que a gente já vai falar desse carinha. Calma lá. Então, vamos calcular o MDC entre esses três caras. Galera, para calcular o MDC, a gente bota os três um do lado do outro e faz a fatoração conjunta deles, né? Vamos colocar aqui de azulzinho. Para achar o MDC, eu tenho que colocar números aqui que eu consiga dividir os três ao mesmo tempo. Quando eu consigo dividir os três ao mesmo tempo, eu coloco o número e circulo. Mas às vezes eu não vou conseguir dividir todos ao mesmo tempo, daí eu coloco o número aqui, mas não circulo. Beleza? Vamos fazer isso aí então, olha só. A gente vê que os três números a gente consegue dividir por 10. Então, já que o 10 divide os 3, eu circulo o 10 aqui. Então, aqui vai ficar 54, 81 e 108. Dividir todo mundo por 10. Agora, se eu não conseguir enxergar um número aqui, ó, que eu divido os 3 ao mesmo tempo, eu posso dividir por um que não divida todo mundo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu consigo dividir por 2 aqui, ó, mas o 2 não divide o 81. Então eu vou dividir só os outros, mas não vou circular o 2 aqui. Então vamos lá, 54 por 2 vai dar 27, 81 por 2 não dá, então eu repito, e 108 por 2 vai dar 54. Bom, mas por que eu fiz isso? Porque agora está mais fácil de ver que esses três números aqui eu consigo dividir por 9. Então eu divido esse por 9, esse por 9 e esse por 9. Então, se eu dividir os 3 por 9, eu circulo. Vamos lá, 27 por 9 vai dar 3, 81 por 9 vai dar 9 e 54 por 9 vai dar 6. Legal. Tem algum que eu consiga dividir os 3 ao mesmo tempo? Tem, né? O 3. Então eu vou botar aqui o 3 circulado, vai ficar 1, vai ficar 3 e vai ficar 2. Agora que eu cheguei aqui, ó, sabendo que o 3 e o 2 são números primos, e o 1 aqui ele chegou no mínimo que ele pode chegar, eu posso parar e já calcular o meu MDC. O MDC vai ser a multiplicação desses números aqui que estão circulados. Então vai ser, ó, 9 vezes 3 vai dar 27, 27 vezes 10 vai dar 270. Então nós chegamos à conclusão que o L tem que ser 270 centímetros para ser o maior tamanho possível. Mas ainda a questão diz que tem que ser menor que 200 centímetros, né? 2 metros é 200 centímetros. Então não pode ser 270. Então, galera, nesse ponto a gente tem que pensar, ó, se esse aqui é o maior divisor comum, eu tenho que encontrar então quem é o segundo maior divisor comum. De repente o segundo maior divisor comum vai dar certo aqui, vai ser menor que 200. Ah, e se não der o segundo, daí a gente tenta o terceiro. Se não der o terceiro, a gente tenta o quarto. A gente vai tentando sempre os maiores dentre os divisores comuns desses caras aqui. E como é que a gente faz isso? Bom, aqui que entra a explicação mais detalhada que eu vou querer trazer para vocês. A gente tem que pensar assim, ó. O máximo divisor comum, que é 270, não é a mesma coisa que 2 vezes 5 vezes 3 ao quadrado vezes 3, ou seja, o 270 fatorando é 2 vezes 3 ao cubo vezes 5. Essa fatoração, galera, é muito importante quando a gente quer saber os outros divisores comuns além do MDC. Ou seja, o MDC nos informa o maior divisor comum e ainda nos dá informações sobre os outros divisores comuns. Olha só, essa fatoração aqui, eu vou imaginar que ela seja uns bloquinhos aqui, olha só. Esses 5 bloquinhos aqui representam esses 5 fatores, ó. Nós temos o fator 5, o fator 3 tem 3 vezes e o fator 2 está aqui. Então eu sei que todos os divisores comuns desses 3 números virão desses fatores aqui. Quando eu usar todos os fatores, eu tenho o maior divisor comum. Mas se eu começar a retirar algum fator, eu começo a ter os outros divisores comuns. Por exemplo, isso aqui, ó, 2 vezes 3 ao cubo,
é um divisor comum dentre esses três. Não é o maior, mas é um dos divisores comuns. Se eu tirar aqui, ó, esse cara, eu tenho um divisor comum. Se eu tirar esse aqui, aqui é outro divisor comum. Se eu botar esse e tirar esse, eu tenho outro divisor comum. Então, quando eu começo a brincar com esses fatores, eu tenho todos os divisores comuns. Então, se eu quero o maior, eu uso todos. E se eu quero o segundo maior, galera? O segundo maior, o que eu vou fazer? Eu vou retirar o menor fator daqui de dentro, porque cada vez que eu retiro um fator, o número diminui. Se eu retiro um fator grande, eu diminuo muito. Agora, se eu retiro um fator pequeno, eu diminuo só um pouquinho. Então, quando eu retiro o fator 2, eu tenho o segundo maior divisor comum. Então, vamos botar aqui do lado? Ó, o segundo maior vai ser 3 ao cubo, que dá 27. 27 vezes 5 vai dar 135. Então, o 135 é divisor comum dos três e é o segundo maior. Esse número já satisfaz o nosso enunciado? Já satisfaz. É o maior divisor comum que é menor que 200. Então, esse é o comprimento que nós estamos procurando. Agora, só para título de exercício, quem seria o terceiro maior divisor comum? Bom, daí o terceiro maior divisor comum, eu volto para o maior e tiro o segundo maior fator. Olha só, se eu tirar esse 3 aqui, isso aqui é um divisor comum e esse vai ser o terceiro maior divisor comum. Beleza? E assim a gente vai indo tirando os fatores e encontrando os divisores comuns. Mas beleza, para essa questão, o L vale 135. Então, agora que a gente sabe o valor de L, a gente vai saber a quantidade de peças que a gente tem, que é isso que a questão quer. Vamos fazer agora esse valor, então? Se eu colocar o valor de L aqui, eu vou obter a quantidade de peças a partir das tábuas de 540. Então, eu vou ter 540 dividido por 135, só que eu tenho no total 40 tábuas de 540. Então, eu vou pegar isso aqui e multiplicar por 40. Mais o valor aqui, 810, dividido por 135, mas na verdade eu tenho 30 dessas tábuas. Então, eu multiplico por 30 aqui. E a mesma coisa aqui no final com 1080. Eu tenho 10 tábuas, então eu multiplico por 10. Efetuando essa divisão aqui, vai dar 4. 4 vezes 40 vai dar 160. Essa divisão aqui vai dar 6. 6 vezes 30 vai dar 180. E essa divisão aqui vai dar 8. 8 vezes 10 vai dar 80. Agora, efetuando essa soma, 160 mais 180 vai dar 340. 340 mais 80 vai dar 420. Isso que a questão está pedindo, 420, nós temos gabarito letra eco. Beleza, galera? Então, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando pro Enem também. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima!